Inovação, qualidade, tecnologia, produtividade, desafios e oportunidades. Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Antônio Petri, do Canal Rural. Estou aqui em Ribeirão Preto, na AgriShow, que é a maior feira da América Latina do agronegócio, para realizar mais um podcast nessa parceria bacana entre o Canal Rural e a J. Basso no Pode Plantar. A J. Basso montou um estúdio aqui na AgriShow, esse estúdio bonito, para realizar mais um podcast. E hoje o nosso convidado é um convidado especial, o Evaristo de Miranda, né, que foi chefe da Embrapa Territorial em Campinas. Estive lá conhecendo a estrutura, ele me recebeu muito bem e vai ser o nosso convidado. Tudo bem, Evaristo? Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui, com o pessoal da J. Basso. Prazer é nosso. E para me ajudar nessa entrevista, temos o head comercial da J. Basso, o Tages Martinelli, que também é responsável pelo setor de sustentabilidade, que é o assunto principal dessa nossa conversa. Tudo bem, Tages? Tudo bem, Petri? O Tages ficou até emocionado com a presença do Evaristo, né? Com certeza. Quando a gente está do lado de pessoas que fazem tanto por esse Brasil, pelo agronegócio, a gente se emociona porque reconhecemos nessa pessoa um exemplo para o agronegócio brasileiro. Bom, o Evaristo de Miranda fez parte da história da Embrapa Semiárido Petrolina, Pernambuco, da Embrapa Meio Ambiente Jaguariúna, São Paulo, e da Embrapa Territorial Campinas. Foi chefe geral por 3 mandatos, o último deles no período entre 2015 e 2021. Engenheiro agrônomo, né? Faz tempo, né, que você se formou em engenharia agrônoma. Faz tempo. Faz um tempinho, né? Tem mestrado e doutorado em ecologia e também tem formação acadêmica na França. Isso mesmo. Escolheu um lugar bom para poder fazer. A agronomia foi, É. Não me arrependo. Bom, conta pra gente, a Embrapa acabou de comemorar 50 anos de fundação, né? É inegável a importância dessa entidade para a evolução do agro nas últimas décadas, mas eu queria que você falasse resumidamente, para quem ainda não conhece o trabalho da Embrapa, de que tamanho foi essa importância, Evaristo? Acho que um ponto essencial no que a Embrapa trouxe para a agricultura brasileira e que ajudou a transformar a agricultura brasileira, não é que faltava pesquisa. Tinha bastante pesquisa, tinha mais de 70 campos experimentais no Ministério da Agricultura, tinha as universidades que faziam pesquisa, mas a Embrapa ela faz o que a gente chama de pesquisa com propósito. Quer dizer, você na universidade pode fazer pesquisa para ampliar o conhecimento, para conhecer os processos, etc. A Embrapa não. A pesquisa é para resolver problemas. Então tem um problema, você faz pesquisa. Vamos supor, para dar um exemplo, logo que criou a Embrapa, criou um centro de pesquisa do feijão. O que eles fizeram? Reuniram todos os produtores, os principais produtores de feijão. Quais são os maiores problemas do feijão técnico? Ah, tem o mosaico dourado, não tem variedade para esse tipo de solo, acontece isso e aquilo. Tá, vamos fazer uma hierarquia. 5 principais problemas esses. A Embrapa vai resolver. Nós vamos trabalhar nesse problema. Bem objetivo. É bem objetivo. Então a Embrapa ela faz pesquisa com propósito. Não é todo mundo que faz pesquisa que vai resolver os problemas da agricultura. Nem precisa também, não é que está errado o resto. Mas a Embrapa ela foi criada para fazer pesquisa com propósito, né? Nesse momento você fica preocupado com os próximos 50 anos, se por acaso ela sair desse tipo de objetivo, né? E começar a fazer uma espécie de religião, procurar coisa que não... Não, a Embrapa existe para resolver os problemas do agricultor, os problemas da agricultura. E ao fazer isso, realmente a trabalhar próxima do produtor, próximo dos problemas da agricultura, praticamente em grande maioria das cadeias produtivas, ela deu uma contribuição enorme, né? E que não para, porque os problemas, você gira uma variedade, resolve um problema, aparece outro, cria o plantio direto, resolve o problema, mas o plantio direto traz outros problemas, e assim vai, né? Então a variedade de ciclo curto é boa, mas ela cria um outro problema. Então os problemas na agricultura não param nunca. Então, desculpa se eu fui um pouco longo, mas assim, eu diria que o essencial da Embrapa, né, que ajudou a mudar a agricultura brasileira, aumentar a produtividade, a rentabilidade, tudo, foi porque ela faz pesquisa para resolver problemas. Ou seja, a Embrapa não é solução em busca de problema. A coisa que mais me assusta é quando eu vou numa instituição, ou às vezes numa empresa até, já nós temos um monte de solução para a agricultura. Falei, não estão usando, não, porque não conhece, a gente precisa fazer um esforço de divulgação, um esforço de extensão, falta isso, falta dinheiro, falta logística. Falei, puxa, mas
É solução em busca de problema. Não, nós trabalhamos em cima de problemas. Lembrando que a Embrapa foi fundada em 1973, numa época que o Brasil era importador de alimentos, né? Isso. E de lá para cá o Brasil se transformou no maior exportador de alimentos, maior produtor de alimentos também. Agora, essa palavra sustentabilidade, que é o tema da nosso podcast aqui, que hoje é uma moda, né? Virou moda, descobriram a palavra sustentabilidade. Na agricultura brasileira, ela já é desenvolvida já há muito tempo, né? Por exemplo, plantio direto é um ato de sustentabilidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que quando você apresentou o Tages aqui, agora quando você falou a palavra certa, sustentabilidade, que é um substantivo, né? Vamos dizer assim. Porque o sustentável, hoje você bota em tudo, né? Tudo é sustentável, né? Então, eu até ia fazer uma piada aqui, mas tudo é sustentável. A sustentabilidade é uma realidade mesmo, não é? É sustentabilidade econômica, social, ecológica, ambiental, etc. Né? Agora, o que eu diria assim, inicialmente, né, é que a sustentabilidade, ou seja, a capacidade, né, daquilo continuar produzindo durante muitos anos, cada vez melhor, sem comprometer nada, né? Não compromete a mão de obra, não compromete o solo, não compromete a biodiversidade, não compromete a água, pelo contrário, muitas vezes melhora até esses insumos, tudo, né? Ela é sinônimo de inovação na agricultura brasileira. Quer dizer, sem inovação, você não consegue ser sustentável, né? Quanto mais inovação, mais sustentável. Então, às vezes você vê gente criticando a agricultura moderna e propõe como sustentabilidade voltar para o neolítico, entendeu? Não é praticando a agricultura do neolítico que você vai ser sustentável. Aliás, a agricultura do neolítico não era sustentável, né? A agricultura exige inovação, mas uma inovação que dê lucro para o agricultor, né? Porque às vezes o cara te propõe um programa que você vê, não, tecnicamente é sustentável, é um negócio bacana, mas o cara só vai investir, não vai tirar quase nada, ele vai perder dinheiro. Mas tem muita gente rica que vai para a agricultura e faz esse tipo de coisa. Depois aparece como exemplo em programas aí de televisão. Você olha que bonitinho o jeito que ele faz. Você tentar fazer, você quebra, entendeu? Aquilo é porque ele tem dinheiro de monte que ele ganhou em outro lugar, tá gastando na fazenda, recuperou tudo, fez isso, fez aquilo. O produtor não, ele luta, né, para ter lucro. Então essas três palavras, talvez no final a gente possa até voltar nisso, mas para mim elas são sinônimos da agricultura brasileira. Sustentabilidade, inovação e rentabilidade estão juntos. Não só estão juntos, é sinônimo. Você não pode ter uma, se você, como a gente diz, né, você está no vermelho, você não pode pensar no verde, quer dizer, você tem que estar ganhando, você tem que estar tendo lucro. Então não é qualquer inovação, é inovação que realmente te ajuda a pagar as contas, te ajuda a ir para frente, mas também preserva o meio ambiente. Então essas três coisas andam juntas, são praticamente sinônimos hoje no Brasil. Falar de inovação é falar de sustentabilidade, é falar de rentabilidade. Ô Tages, e como é que as empresas se preparam, né, para essa exigência do mercado, né? Quando você lança um produto sustentável, você não só atende essa demanda do mercado, mas também passa uma imagem muito positiva para uma empresa, né? E as empresas hoje estão muito antenadas em relação a essa palavra, não? Nós começamos na década de 70, no Mato Grosso, no Cerrado, onde não se produzia nada. Que o que menos tinha lá era sustentabilidade, né, Varisto? Isso mesmo. E nós acreditamos, né? A sociedade, a família veio e acreditou. E junto, já nos primeiros passos da Embrapa, já tínhamos campos de pesquisa dentro da fazenda. Pensando no quê? Justamente em produzir, como o Evaristo falou, levando desenvolvimento. O que era o Cerrado brasileiro na década de 70? E olha o que ele é hoje. Então, entrando na sua pergunta, sustentabilidade para nós é isso. Quando nós adicionamos uma nova variedade de soja com uma biotecnologia nova, é justamente pensando em produzir mais, com menos insumos, com menos água, com mais quilos de alimentos por hectare. Então, isso hoje o agronegócio está fazendo com excelência o produtor rural. Então, para nós é isso, viu, Petrin? Lançar um produto, uma variedade nova que agregue para o produtor. Porque a palavra sustentabilidade, muitas vezes, ela é linkada à questão da proteção ambiental, né? Quando, na verdade, ela tem que ser também linkada à questão da produtividade. Não é mais ou menos isso? Por exemplo, a questão da utilização da água. Existe um tabu, né, de que o Brasil não pode utilizar da forma como teria que utilizar a água, e a gente vê estados como o Rio Grande do Sul sofrer com estiagens assim, seguidas, de anos seguidos,
tendo capacidade de ter uma utilização da água de forma sustentável, né, Evaristo? Com certeza absoluta. Quer dizer, a tecnologia... Nós tivemos um debate agora na região do Araguaia, que eu participei um pouco. Então fala assim, mas a pecuária aqui tem que preservar a região, etc. O que a gente precisa fazer? Intensificar a pecuária. Quer dizer, o metro quadrado tem que fazer mais fotossíntese, né? Para o metro quadrado de pastagem fazer mais fotossíntese, precisa tecnologia. Não é assim, rezando que vai acontecer isso. Não é tirando o boi. Não é deixando o boi no pasto 4 anos para fazer um boi que vai virar sustentável, né? E tem essa confusão no Brasil, como se você, ao voltar para pecuária extensiva, para uma agricultura predatória, etc., você fosse resolver os problemas. Não, tem que intensificar. No caso da água, ela é a principal resposta que a gente dá, pensando sobretudo em irrigação, né? Para as incertezas climáticas, porque existe incerteza climática, né? Como é que se resolve a incerteza climática? 5 coisas. Irrigação, 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 irrigação e irrigação. Depois eletrificação rural, logística, tem várias coisas, né? Mas assim, hoje tem tecnologia para usar mais a água, melhor. Eu acho que se a gente pega assim Goiás, tem regiões que produzem hoje cenoura, por exemplo, para dar um exemplo, né? Hoje eles produzem muito mais, com menos água. Tem setores que mostraram o quanto isso é possível de se fazer, né? Tecnologias que economizam água, né? Aumentam a produtividade, mas tudo isso é um pacote que vai junto, né? Não é de uma forma isolada, né? Então, quanto mais tecnologia, melhor se usa a água. Isso é certeza. Falando um pouco sobre essa questão da sustentabilidade, tem o modelo de integração, né? Lavoura, pecuária, floresta, que tem sido cada vez mais esse modelo sendo utilizado no Brasil. Esse também é um bom exemplo de sustentabilidade que preserva o meio ambiente e aumenta a produtividade também, não? Sobretudo, ele está mostrando que existe um caminho diferente numa equação simplista que você ouve aí, dizendo assim, não precisa derrubar mais nenhuma árvore, basta pegar as pastagens degradadas e transformar em agricultura. Primeiro que tem um blá 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 muito grande sobre pastagem degradada. Existe pastagem degradada. Mas assim, como é que pode que o Brasil, há 30 anos, cada ano tem menos pastagem? Este ano, de 2023, tem menos pastagem no Brasil do que tinha em 22. E em 22 a área de pastagem foi menor que a de 21. Então a área da pastagem está diminuindo todo ano no Brasil, o rebanho está aumentando todo ano, a produtividade nos últimos 30 anos cresceu 145%. Como é que pode? Você está aumentando a produção de carne, aumentando o rebanho e a pastagem diminuindo. Degradando não é possível fazer isso. Que existem alguns lugares onde está se degradando pastagem, isso é verdade. Mas assim, nós estamos ganhando produtividade nas pastagens no Brasil. Essa é uma realidade, né? Com o quê? Com tecnologia. Agora, para voltar à integração lavoura-pecuária, porque o professor fala assim, não, então em vez de fazer, você vai aumentar aqui a produtividade, né, e vai ocupar a pastagem, em vez de fazer pastagem, você faz agricultura. Então é ou, né, mas a integração lavoura-pecuária é e, né, você faz lavoura e pecuária no mesmo lugar. Quer dizer, o mesmo lugar tem lavoura, o mesmo lugar tem pecuária. É claro que existem muitos modelos de integração lavoura-pecuária, tem uma integração também com a floresta, é menos comum, mas o que a gente tem hoje aí, uma área muito grande, já quase 15%, 20%, aí, talvez até mais da produção de grão, já tem essa integração. Agora, isso nem sempre é possível em todo lugar, porque às vezes a pecuária ela existe para valorizar terras que têm um relevo muito acidentado, onde você não poderia mecanizar, não é toda a pastagem que pode virar, você fazer lavoura também lá, né? Mas eu queria dizer uma palavrinha aqui só para você ver como é interessante a água nessa história, né? Olha, tem lugar, o pessoal está começando a explorar uma terceira colheita ainda no ano, né? Porque dependendo do ano, do jeito que vier a chuva e o que sobrou ali de aguinha ainda no solo, depois você fez a soja, fez a safra de milho, né? Essa safrinha, às vezes dá para fazer ainda um grão de bico, entendeu? É Mato Piba que está se referindo ou não? Não, em vários lugares, mas sobretudo no centro-oeste mesmo. Talvez tenha água ainda para um grão de bico, tem água para um gergelim. Quer dizer, a gente não para de inventar com a genética possibilidade de produzir 3 lavouras de grão ou então produzir carne mesmo, por o gado lá. Essa integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, quando isso é viável, né? Que tem ganhos também para o bem-estar animal, tem um monte de coisa, né? A gente não para nisso. O Brasil talvez chegue rapidamente a ter 1/3, talvez, da sua área
de grãos integrada, né, com a pecuária. Mas assim, quem está nos ouvindo, assistindo, não é que é um esqueminha só, quer dizer, existe aí uns 15 modelos, né, pelo menos, de integração lavoura-pecuária, varia muito, mas olha o paradoxo. Quem acompanha, tem uma certa idade, talvez lembre que quando chegava o inverno, mês de julho, junho, a carne ficava cara, né? O gado emagrecia, não tinha que comer. Agora o gado está engordando no inverno, no sul, né? Está engordando por causa dessa integração, entendeu? Está mudando o perfil até da pecuária, está tendo mais oferta de carne em pleno inverno. São coisas que não param, mas é um belo modelo de sustentabilidade, esse de integrar, né? Integrar atividades. Nem sempre é possível para todo mundo, mas onde é possível é bacana. Bom, a gente está aqui no estúdio da J. Basso, né, na AgriShow, e a J. Basso é a primeira multiplicadora de sementes a estar aqui na AgriShow, né? Esse é um fato marcante para a empresa. E eu queria falar um pouco sobre essa questão das sementes e o trabalho que a Embrapa fez ao longo das décadas num país continental como o Brasil, de vários biomas, de temperaturas diferentes. Eu imagino que o desafio seja maior ainda para conseguir encontrar cultivares adaptáveis a essas circunstâncias, né? Quando falaram em trigo no Nordeste, né, foi uma coisa que acabou espantando muita gente, né? Como é que pode, né, cultivar trigo no Nordeste? Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi a importância da Embrapa nesse trabalho da pesquisa do desenvolvimento de cultivares no Brasil nas últimas décadas. Eu acho que esse boom da agricultura brasileira, esse crescimento tecnificado, sustentável, tem 3 eixos, né? O Taj já evocou, que é o dos solos, vamos dizer assim, de restaurar a fertilidade do solo, manter, ampliar, sobretudo no caso dos cerrados, não vou voltar nisso. Tem um outro tema que nós não tocamos muito, que é toda a questão do sistema, né, de mecanização, toda essa parte de gestão mesmo, sobretudo a parte de maquinário, vamos dizer assim. Mas tem um terceiro, que é essencial, que é o das sementes, da biotecnologia, do melhoramento genético, mas que no caso do Brasil foi o que você disse, a tropicalização das culturas. Então a soja, que é uma planta de clima temperado, frio, da região fria da China, né? Ela começou lá no Rio Grande do Sul, porque era onde você tinha clima para isso, no sul. Só que a pesquisa, não só a Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas, etc., geraram variedades tropicais, né? Soja tropical era um tema assim antigamente, falava, agora tem a soja tropical. Chegou na Bahia, parece. Chegou, foi indo, Minas Gerais, foi subindo. E aí cada vez mais variedade. Hoje, para a linha do Equador ali, né, nós temos hoje variedades de soja, quase uma dúzia, né? Depois também, produzir essas sementes, né, exige tecnologia. Houve um momento que a Embrapa produzia semente, ela tinha um serviço até de produção de sementes. Mas isso é assim como a gente fala, limpa trilho, né? A Embrapa é uma locomotiva que vai na frente limpando o trilho, mas depois atrás vem o setor privado que aí vai fazer muito melhor isso, né? Porque você tem que ter risóbio, as sementes têm que estar inoculadas. É um poder de investimento muito isso grande, depende, né? do tipo de solo, depende de tanta coisa, né? Então, essa tropicalização da soja é um sucesso indiscutível. Não tem no mundo, ninguém tenha feito isso, e feito com fixação biológica. Quer dizer, você planta soja sem usar adubação nitrogenada, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos. Agora, para o trigo é a mesma coisa. Então, agora, quando você citou essas variedades que estão indo bem, olha, é simples, hein? 4 anos atrás, o Brasil produziu 5 milhões de toneladas de trigo e esse ano ele produziu 10,2 milhões de toneladas. Ele quase dobrou, era 5,7 eu acho, e quase dobrou a produção de trigo em 4 anos. Que é praticamente o consumo, né? Um pouquinho menos que o consumo, né? 12 milhões e meio o consumo. É claro que a gente exporta trigo, sempre exportou trigo o Brasil, e importa, enfim, tem um jogo complexo nisso, parecido com o etanol, até com muita coisa assim, mas por quê? Porque essas variedades tropicais, né, estão andando. Ninguém acredita na Europa quando você fala que planta trigo em Minas Gerais, em Goiás, em Alagoas, em Roraima. Agora, e são variedades que têm 14, 15% de proteína, então é um trigo de muita qualidade, né? Um trigo que tem qualidade, né? Agora, sabe quanto tempo essas variedades levou? Essa que está mais andando aí, essas daí, é 17 anos de pesquisa para chegar nelas, né? 17 anos de investimento. Quero uma variedade tropicalizada. Ô Tages, fala um pouco sobre essa questão da tecnologia embarcada numa semente, né, que leva de 10 a 12 anos, até mais, como disse o Evaristo. Às vezes o produtor
não é que não sabe, né? Tem gente que não sabe, mas às vezes tem produtor que não leva muito em consideração na hora de pagar, né? Esse investimento de uma semente que tem muita tecnologia embarcada e que pode livrá-lo de muitos problemas, né? Sim. Essa questão da mudança de patamar de produtividade, ela aconteceu ao longo dos anos. E nós chegamos num patamar de produtividade, Evaristo, que nós, quando mudamos de tecnologia, nós vimos uma mudança de produtividade e um aumento na sustentabilidade do processo. Porque quanto mais tecnologia ou biotecnologias você utiliza insumos ou defensivos com menor intensidade, porque elas vêm oferecendo um pacote de resistência a algumas pragas, e os patamares de produtividade subiram demais, Evaristo. Eu lembro na nossa propriedade, em Rondonópolis, uma propriedade da empresa, que a nossa média, quando atingia 55, 60 sacas, estávamos vibrando. Aí chegou materiais adaptados, com alto teto produtivo, com o mesmo manejo, com o mesmo solo. Nós fechamos um ano, uma área expressiva acima de 70 sacas. Foi uma loucura. E de lá para cá não parou mais, Petrin. Essas empresas, como o Evaristo falou, a Embrapa foi a pioneira, mas veio muitas empresas particulares que investiram e investem bilhões em trazer materiais mais produtivos, com facilidades de produção adaptados a várias regiões. E todo esse pacote tecnológico, Evaristo, o produtor que busca uma excelência já percebeu que tendo um pacote tecnológico na semente, mas ela precisa ser uma semente de alta qualidade, de alto vigor. Então, hoje, comprar uma semente de alto vigor e alta germinação é um investimento, não é um custo. E aí você leva essa semente, com toda essa tecnologia embarcada, protegida por um TSI de alta qualidade, personalizado para a sua necessidade. E ainda com inoculante longa-vida, que foi um trabalho também que a Embrapa fez muito. Hoje você tem inoculante longa-vida que resiste aí a 60, 70 dias num tratamento, com excelência, fazendo esse trabalho maravilhoso de extrair o nitrogênio e transformar em proteína, para transformar em comida para o povo, né? Então isso é maravilhoso. Esse sistema de produção, ele é apaixonante. Como bem o Evaristo falou, nosso sistema de produção evoluiu muito. Perfeito. A semente, só para comentar, a semente, assim, para quem está assistindo, nos vendo, é o alicerce da casa. É o alicerce da casa. Você vai produzir alguma coisa, milho, soja, a semente é o alicerce. Se você fizer um alicerce assim, quadradinho, você faz uma casinha de 50 metros quadrados, entendeu? Mas tem semente que é alicerce para uma casa de 400 metros quadrados, 300 metros. É o alicerce, é a base. Não adianta ter todos os insumos se não tiver a semente, né, com esse vigor, com essa resposta, você vai perder dinheiro, né? Então, assim, se tem um investimento que vale a pena fazer na semente. Você nunca fica decepcionado com isso. Nunca, entendeu? Agora, ir para semente pirata, para outras alternativas, já foi isso daí, né? Isso acabou na agricultura, né? A semente é a base, é o alicerce da produtividade, é o alicerce. Perfeito. Bom, agora vamos entrar num assunto que você domina bem, né? Mais um. O Brasil é acusado de não proteger as suas florestas. Você já ouviu essa frase muitas vezes, né? Como é que você analisa a distribuição de terras no Brasil entre áreas protegidas, devolutas, reforma agrária, reservas e parques, APPs, e o que resta para a agricultura, né? E qual que é a comparação dessa distribuição no Brasil em relação aos Estados Unidos, por exemplo? Bom, eu acho assim, se alguém quiser aprofundar nesse assunto, entra no site da Embrapa Territorial, que tem todas as informações, os gráficos, etc. Mas, falando muito resumidamente, você usou dois termos que são diferentes mesmo, áreas protegidas e áreas preservadas, certo? As áreas protegidas, segundo o critério da ONU, de todos os países, são em geral terras públicas, são parques nacionais, estações ecológicas, parques estaduais, não é? São florestas nacionais, áreas de povos tradicionais, de índios aqui, de esquimós no Canadá, de lapões lá na Rússia, de kirguiz, etc. Então, se considera áreas protegidas as áreas que você não pode ir lá e plantar soja, instalar uma usina de cana-de-açúcar, não, são áreas, ou são parques,
ou são terras de populações tradicionais. Essas áreas no Brasil, seguindo os critérios da ONU, totalizam 30% do território nacional. Então o Brasil protege 30% do seu território, aproximadamente. Quando você olha países grandes como o Brasil, que tem mais de 2 milhões de quilômetros, e nós temos esse estudo da Embrapa detalhado, com mapas das áreas, tudo, a China, o Canadá, enfim, a Rússia, os Estados Unidos, eles protegem em média 10% do território deles. 10%. Então, nenhum país chega perto do Brasil. O Brasil protege 30% desse imenso território e esses países, de seus imensos territórios, protegem 10%. A gente protege 3 vezes mais. Então, essa acusação é uma narrativa mentirosa. Quer dizer, eu não estou dizendo se é pouco ou se é muito que o Brasil faz, mas ele protege 30% do seu território. São 2.800 áreas que nós temos decretadas, etc, etc. E mais, existe uma qualidade no que a gente protege. Se você pegar a Argélia protege 8% do seu território. É um bloco no meio do deserto do Saara, um deserto chamado Teneré, um dos piores lugares do Saara. Bom, aquela é a área protegida. As áreas protegidas da China é no deserto da China. As áreas protegidas da Austrália é no Outback, essencialmente o deserto da Austrália. Em locais que não tem potencial para agricultura, nada. E nós temos área protegida em todo o território nacional, até é difícil às vezes de proteger e cuidar dessas áreas. Então essa é uma área. Agora, do outro lado tem as áreas preservadas, que são em terra privada. Quer dizer, o agricultor preserva a APP, preserva a reserva legal, ele não usa essas áreas. Seguindo o Código Florestal. Obedecendo o Código Florestal. Então, com o Cadastro Ambiental Rural, nós tivemos um mapeamento dessas áreas. E a Embrapa fez um trabalho enorme, que eu liderei, de calcular, e se entrar no site da Embrapa, encontra. Você fala assim, Canarana, entra lá no site da Embrapa, ou Afogados da Engazeira, ou Cruz Alta, você entra lá, você vai ver quantos imóveis rurais tem, quanto eles têm de APP, quanto tem de reserva legal, etc, etc. Então a gente tem isso medido. Isso é um documento. Está lá no site, atualizado, inclusive, regularmente. Então, quanto que os agricultores dedicam à preservação da vegetação nativa, das suas terras. Pois bem, quando você totaliza tudo isso, dá 2,8 milhões de quilômetros quadrados. Entendeu? 95% dos países do mundo são menores que isso. São menores que a área que os agricultores preservam no Brasil. Quer dizer, 1/3 do território nacional está preservado pelos produtores e dá para saber quanto que tem de preservado na Bahia, no Rio de Janeiro, no Paraná, tudo isso está lá, município por município, região por região, bioma por bioma. Quer dizer, 1/3 do território nacional, 33,2% do Brasil, 2,8 milhões de quilômetros quadrados é preservado, é destinado à preservação pelos produtores rurais. Como eles compraram essa terra um dia, o cara comprou 1.000 hectares lá ao norte de Sinop, e aí veio o código e falou, você só pode usar 20%. Então ele está lá com 80% imobilizado do patrimônio em prol do meio ambiente. A Embrapa fez um estudo detalhado, só vou falar um grande número aqui para encerrar, mas o valor dessa terra, porque a terra tem um valor em cada município. Então quanto que vale essa terra naquele município que ele imobilizou? Certo? Em Quixadá, em Quixeramobim, no Ceará, etc., né? Em Picuí, lá na Paraíba. Quanto que vale essa terra imobilizada, o patrimônio fundiário? Quando você faz o total do patrimônio fundiário imobilizado pelos produtores a título de reserva legal, APP, etc., dá mais de 3 trilhões de reais. Então, os agricultores do Brasil dedicam do seu patrimônio privado, é diferente de parque, que é área pública, 3 trilhões de reais para o meio ambiente. Fora o custo que eles têm para manter essas áreas intocáveis, né? Esse custo de manutenção também é alto, porque aí é um desembolso mesmo anual de dinheiro para fazer cerca para o gado não invadir a APP, né? Manter acero para não pegar fogo, ter vigilância para não virem roubar madeira, porque ele que é multado depois de tudo isso. Isso daí anda por volta de 15 bilhões por ano, os agricultores gastam. Então a nossa lei transformou o agricultor num parquezinho nacional. Ela criou um parquezinho nacional em cada propriedade, não teve que desapropriar ninguém, porque quando você cria um parque nacional tem que desapropriar e pagar. Lá não desapropriou ninguém, a terra continua lá dele, e elegeu ele para ser guarda-parque, de graça também, porque ele que toma conta desse negócio. E, além da questão desse prejuízo, né, desse custo que o produtor tem, o agronegócio como um todo é muito prejudicado também na questão do desenvolvimento de infraestrutura, né? Vou dar um exemplo aqui. A Ferrogrão, que é uma rodovia muito importante no centro-oeste
está parada, esperando julgamento no STF, porque passa 30 quilômetros ali numa reserva indígena. Estou dando só um exemplo, né? Outras hidrelétricas que poderiam ser construídas. Por exemplo, hoje o fornecimento de energia elétrica no Brasil ainda é deficiente, principalmente no centro-oeste. Eu queria que você falasse um pouco sobre como essa limitação territorial, né, e às vezes de forma tão radical, pode atrapalhar o desenvolvimento de um país que tem vocação para produzir alimentos. Isso tem muito a ver com as áreas protegidas. Quer dizer, houve declaradamente, não é? Sobretudo no governo do Fernando Henrique e depois no governo do Lula, no começo, declaradamente assim, nós vamos criar aqui parques nacionais para fazer uma muralha verde para o agronegócio não passar, não subir, não ir para lá, não ir para cá. Então, o próprio TCU tem relatórios mostrando que quase 20 unidades de conservação foram criadas sem base técnica, nada com o objetivo de barrar a expansão do agronegócio. Mas não é para isso que você cria a unidade de conservação. E efetivamente elas barraram e criaram grandes problemas para a logística. Você não pode atravessar uma unidade de conservação integral, etc. E tal. Então, primeiro tem isso, quer dizer, uma criação indiscriminada de uma parte, né? Parte, não tudo, mas dessas unidades de conservação. Criou um grande problema para a logística num monte de lugar. Pior, mesmo quando você propõe uma ferrovia que ambientalmente é correta, interessante, acompanhando uma estrada, não é? Ocorre esse impasse. Esse impasse, que eu acho triste num impasse desse, é assim, você não tem que parar a obra. Você fala assim, o índio não foi bem remunerado, precisa acertar isso aí, tudo bem. Vamos discutir isso na justiça, continua a obra. E aí discute como é que vai acertar essa questão de quem está a 30 quilômetros, sei lá, o que for, né? Você não tem porquê, no Brasil você para tudo. Então os investidores, 8 anos de planejamento, de dinheiro, você para a obra para resolver um problema. Eu nem digo que o problema não exista, não, 30 quilômetros, não, podia ser a 100 quilômetros, talvez tivesse mérito. Mas você discute o problema. Encontra, né? Uma solução. Enquanto você vai discutindo, vai construindo, porque você vai fazer, esse negócio vai ser feito. Você imagina quanto de combustível não seria economizado então, no transporte de caminhão, isso daí, né? Isso ecologicamente é importante. Não, é uma ferrovia que gera energia na descida do trem, que é high-tech em tudo, né? Agora, parar enquanto não resolve um problema que os investidores vão acatar a decisão da justiça. Se no final a justiça agora vai ter que pagar não sei quanto por mês, eles vão pagar, eles vão acertar. E claro, eles vão tentar discutir o que é justo e tudo isso. Mas parar a obra inteira, né? Porque você está discutindo um problema que eu diria assim secundário, né? Secundário, nesse caso, absolutamente secundário. E nós temos vários outros exemplos desse tipo, né? Isso a gente precisava mudar no Brasil, né? Quer dizer, mesmo na justiça, ter um entendimento que se o problema não é central, é um problema secundário, é um problema segundo, você vai procurar o encaminhamento na justiça, acabou indo para a justiça, bom, a justiça vai resolver, mas não vai por causa disso parar a obra inteira, né? Tem que melhorar muito isso, porque a logística é um calcanhar de Aquiles nosso. Né? E é importante deixar claro também que não é uma questão de posicionamento político, ou o governo A, ou o governo B, a gente está pensando no Brasil com a sua maior vocação, que a sua principal vocação é produzir alimentos, né? E está fazendo isso de forma sustentável, é inegável, mas que precisa continuar fazendo, aumentando a sua produção, porque o mundo demanda mais alimentos, né? Até 2050 parece que vão ser mais 1,5 bilhão de pessoas. O Brasil é o único país que tem condição de crescer, e para crescer e se desenvolver, precisa também ter esse aumento no desenvolvimento da infraestrutura, porque não adianta você dobrar a produção de soja e continuar carregando em cima de bolé de caminhão, né, Evaristo? Isso tem que estar evoluindo, né? Está evoluindo, mas muito pouco, né? Precisaria melhorar muito o próprio sistema de financiamento da infraestrutura, com participação da iniciativa privada, etc. Mas a insegurança jurídica, porque eles analisaram o projeto, os investidores, eles viram que não havia nenhum problema central, nenhum. Ele acompanha uma estrada que já está aprovada, tudo. Aí, por uma questão secundária, isso que eu queria acentuar aqui. Porque se fosse uma questão central, para o projeto. Mas não é isso. Né? Então não pode você ter essa fragilidade, essa insegurança jurídica. O investidor fala, não, peraí. Você mostra que está tudo resolvido, mas aí aparece um assunto lá totalmente paralelo e você para tudo, né? Mas acho que a gente vai melhorar nisso, tem que melhorar. E seja qual for o governo, precisa entender que é o agro que é responsável por mais de 25% do PIB brasileiro, né, que gera renda, gera emprego, e se não conseguir ter condições de desenvolver,
isso vai afetar diretamente a economia do país, né? E importante, né, a gente falar que o agro, ele movimenta a economia de uma cidade, de um país. Pois é. Todo benefício que o agro ele tem, ele retorna para a sociedade melhores infraestrutura, melhor remuneração dos funcionários, um comércio mais ativo, mais dinheiro gerando, melhor condição de vida, maior distribuição de renda. Então, toda melhoria que acontece num país, ele beneficia todos, principalmente a população mais pobre. Otávio, você tocou num assunto muito importante, porque você sabe, eu convivi no futebol, né? O futebol me levou a conhecer todas as capitais brasileiras, 16 países do mundo, mas o futebol não me levou a alguns lugares que agora o agro me apresentou, né? Por exemplo, eu fui a Luiz Eduardo Magalhães, né? E conheci exatamente essa realidade que você está falando. Uma cidade que 30 anos atrás era um povoado à beira de uma rodovia e hoje virou um potencial econômico. Então, eu acho que é muito importante levar em consideração que o agro é, nesse momento, a única alternativa econômica para o Brasil sair dessa situação. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas, na minha opinião, se não der condições para o agro continuar crescendo, né, o Brasil tem mais chance de não ir para frente. E muito diversificado, né? Porque são muitas soluções do agro. O agro tem soluções para Santa Catarina, que vão muito bem, tem soluções para o Rio Grande do Sul, tem soluções para o Nordeste, né? O Nordeste, ele voltou a ultrapassar o Sudeste na produção de alimentos. Isso só aconteceu no século XIX. Agora, hoje, o Nordeste produz mais alimentos em volume do que o Sudeste, né? Isso graças ao quê? Graças ao sul do Maranhão, ao sul do Piauí, a região oeste da Bahia, né, com tecnologia. Eu fiz em 1980, que eu entrei na Embrapa, nós fizemos um zoneamento agroecológico da soja no Nordeste. A gente quase apanhou. 1980, como soja no Nordeste? Isso não tem cabimento e tal. Não, dá pra gente ali, né? Então dá pra... Eu lembro de ir nessa região aí, não tinha nada, não tinha nem ainda a cidadezinha na beira da estrada, entendeu? Mas olha o que virou, né? Com tecnologia, com avanço. Então, o agro, ele tem soluções, o desenvolvimento está acontecendo. Agora, eu vou dar um exemplo aqui do Acre e de Rondônia, né? Olha como cresceu a produção de soja em Rondônia. E vai continuar crescendo, não é? Porque é rentável, porque tem um porto ali, em Porto Velho, que você embarca essa soja, você tem alternativas, né? Já no Acre não cresceu tanto. Mas agora fizeram uma ponte, não é? Essa ponte do Abunã foi concluída. Precisa ver o impacto que isso tem para os agricultores. Roraima também, né? Inclusive, Marisa, já está indo sementes de soja que nós produzimos para o Acre. Olha só. Tivemos a visita hoje de produtores de Rondônia, que eles visitaram Rondônia em 1980 e se apaixonaram e hoje estão lá levando desenvolvimento com agricultura e pecuária. E a Jatabasso acompanhou esse desenvolvimento de novas fronteiras, né? Começou lá no sul, né? Conta um pouquinho da história da Jatabasso. 50 anos, né? 52 anos aí, nós começamos no Rio Grande do Sul e fomos acompanhando o desenvolvimento aí do agronegócio ao longo das fronteiras agrícolas, né? E hoje nós estamos em Roraima, Acre, Rondônia, Pará. Então, são 17 estados, é isso? Isso aí, hoje nós estamos atuando assim com 2 equipes, com unidades de produção, tanto no sul como no Cerrado. E a Jatabasso, Evaristo, a sociedade no passado, na década de 90, ainda criou uma RPPN. Nós temos uma RPPN dentro da propriedade, em Rondonópolis, com 3.624 hectares preservadíssimo, além das nossas áreas de reserva legal. Esse é o exemplo de área protegida em terra privada. Essas superfícies são pequenas das RPPN. E além do mais, essa área da Jatabasso preserva um patrimônio arqueológico também muito interessante, quer dizer, é um lugar muito especial. Estou devendo um dia fazer uma visita lá, né? Estamos combinando isso faz tempo. Queria só agregar para quem está assistindo, ouvindo, assim, quando a gente fala de soja, o cara fica imaginando o cara que planta 100 mil hectares, 200 mil hectares, isso existe. Mas no Brasil, a soja ela tem presença significativa como a Jatabasso, 17 estados. Em 17 estados, tem mais estados plantando soja, mas 17 estados a soja é expressiva, certo? São 276 mil produtores, 276 mil produtores de soja no Brasil, 276 mil. Desses produtores, 72%,
dos produtores de soja tem menos de 100 hectares de área de imóvel. 150 mil, mais ou menos. Tem menos de 100 hectares de área de imóvel. Quando você agrega os que têm menos de 500 hectares, os médios de área de imóvel, dá 92% dos produtores. Então, assim, a soja é produzida por pequeno produtor no Brasil. Tem gente falando, não, o latifúndio da soja, você ouve agora umas besteiras aí de invadir terra, não sei o quê, que o latifundiário da soja. Não, né? Esse pessoal, eles produzem quase metade da soja do Brasil. Quase metade. Claro que tem os grandes, com grandes áreas, tudo isso, né? E em Rondônia é o caso. Quer dizer, em Rondônia, desde Vilhena, agora produzindo soja até perto de Porto Velho, está se produzindo soja, né? Aí alguém disse para mim assim, não, mas essa mesma variedade, com a mesma tecnologia lá do Mato Grosso, quando você planta aqui perto de Porto Velho, dá 15% a menos de produtividade. É verdade, porque é mais quente, tem uma série de problemas. Mas você está a 100 quilômetros do porto, você está a 15 quilômetros do porto, você está... Não, vale a pena, né? Então, e agora entrando, fiquei contente de saber, quer dizer, para o Acre está indo mesmo, é um movimento, né? Um movimento. E como você falou, Evaristo, hoje de manhã nós estávamos conversando, nós temos clientes aqui em São Paulo que plantam 7 hectares de soja. Olha só. Que é atendido por um canal aqui de São Paulo que é parceiro da J. Basso. Então, esse agronegócio, ele leva desenvolvimento para o pequeno produtor. E isso é muito bom, e às vezes não é visto, como bem o Evaristo falou. Na região que nós atuamos, tem vários assentamentos de produtores com vocação agrícola, né? Aqueles assentamentos que vinham as pessoas do sul, da região, com vocação agrícola, que são produtores eficientes. Você citou Vilhena, né? Rondônia, citou o Acre também. A gente fala muito sobre a evolução do agronegócio, que começou lá no sul, depois foi em centro-oeste, região do Mato Piba, e a gente sempre rotulava essas regiões novas como a nova fronteira do agro, né? Acho que não tem mais nova fronteira, né? Acabou isso, Esse né? termo é muito inadequado, eu acho. Porque agora o Brasil inteiro já tem a sua produção de soja. Obviamente, você falou que existe essa limitação de produtividade em função do calor, mas que também está se desenvolvendo. Né? Vai chegar um momento que isso vai aumentar. Mas a integração lavoura-pecuária é toda a vocação ali para o Acre, entendeu? Para essas regiões da Amazônia, onde já tem uma pecuária, né? E você entra com a produção de grãos junto. Interessante também ver que, por exemplo, quando a gente pega o caso do milho, né? Agora com a produção de etanol, e que tem esse, entre aspas, subproduto, né, que é a proteína, que é o DGG, que é super interessante para a ração animal, tem pecuária entrando também na região de grão, entendeu? Por causa quer dizer, pessoal de confinamento, né? Sim. Mas se aproximando por todos os resíduos que a agricultura de grãos produz, e ainda mais agora o DGG, né? Então, assim, a gente vai ver muita novidade ainda nisso. Essas coisas vão se aproximar muito. Elas caminham assim mesmo, nesse sentido de uma maior integração, mas a soja não pode se vender essa narrativa que é uma coisa de grande produtor, uma empresa dessa de semente só produz para os... Não, olha, não tem diferença no sistema de produção de pequeno, médio e grande. A diferença é as mesmas sementes, mesmo solo, mesma plantio direto. O que muda, claro, é o maquinário, a estrutura, a gestão, mas se você olhar basicamente o herbicida, tudo, é a mesma tecnologia, é o mesmo pacote, né, que está funcionando. Então, eu acho que essas empresas de produção de semente e também na parte de equipamento, tudo, elas buscam atender todo esse público, leva desenvolvimento para todo mundo. Né? Evaristo, a gente fala muito sobre a questão da Amazônia. Hoje a Amazônia está muito em moda, né? Também no noticiário internacional, inclusive. Todo mundo preocupado com a Amazônia. E quem defende a produção sustentável na Amazônia diz que lá vivem mais de 20 milhões de pessoas que dependem também de recursos econômicos para poder sobreviver. Qual que seria, então, a alternativa, na sua opinião, para a Amazônia ser utilizada de forma sustentável? Acho que assim, precisamos precisar bem, essa palavra Amazônia, não sabemos o que quer dizer isso aí, né? Porque uma coisa é a Amazônia Legal, que é um conceito meramente tributário, né, que foi criado numa época
E aí, quando você fala da Amazônia Legal, inclui o estado do Mato Grosso inteiro, inclui 1/3 do Pantanal na Amazônia. Não tem sentido falar de Amazônia Legal, não tem sentido falar de bacia amazônica, não tem sentido falar de região norte. Quando a gente está falando de Amazônia, eu acho que a gente está falando do bioma, o bioma Amazônia. Tem o bioma Cerrado, né, tem o bioma Pampa, tem o bioma Caatinga, o bioma Amazônia. Bom, o bioma Amazônia, que é quase metade do Brasil, tudo, mas não pode misturar com outras coisas. No bioma Amazônia, sabe quanto ele representa para a agricultura brasileira? Menos de 3%. Então, assim, a Amazônia é insignificante para a agricultura brasileira, para o desenvolvimento agropecuário, para nada. Mas as pessoas que moram lá dependem, então, vamos chegar nisso. Então, da agricultura? Então, são duas coisas que precisa separar bem. Quer dizer, o Brasil não precisa dessa Amazônia para exportar. O sucesso do Brasil inteiro, quando acusam lá fora que nós estamos exportando porque estamos desmatando a Amazônia, não é verdade. Quer dizer, a soja brasileira não está desmatando a Amazônia, não é vetor de desmatamento na Amazônia, nem nada. Então, assim, são duas coisas muito diferentes, né? A única coisa expressiva que tem vamos dizer assim, no bioma Amazônia de produção agropecuária é a produção bovina, né? De carne de gado. Mas hoje não tem um frigorífico da Amazônia acreditado para exportar para a Europa, por exemplo. Não, exporta para o sul, para outros lugares. Então. Agora, lá na Amazônia, como você bem disse, tem mais de 1 milhão de produtor rural. Só o INCRA, ele levou 600 mil famílias para a Amazônia nos seus projetos. São 2.380 projetos, mais ou menos, de assentamento e reforma agrária do INCRA, no bioma Amazônia, para os quais na Embrapa tem os dados de ano, a cada partir de que ano isso? Isso nas últimas 4 décadas, né? Tá. Então levou para lá 600 mil famílias, né? Lá na Embrapa tem quantas em cada assentamento, em cada estado, tem tudo direitinho. Poxa, só o governo levou para lá mais de 500 mil de agricultores. E tem os que já estavam lá há séculos, tem os que foram para lá também levados por por iniciativa privada, tudo isso. Então nós temos 1 milhão de produtores rurais na Amazônia, certo? 1 milhão de produtores rurais, um pouco mais, não é? A função deles principal é abastecer a região. Quer dizer, se você quiser tomar um suco de laranja em Manaus, você não consegue. O suco de laranja fresco não tem, porque não tem laranja. Não dá para produzir na região, é complicado, não dá para levar porque ela estraga no caminhão até chegar lá, não vai levar de avião também, porque não tem condição, né? Então, quem produz, então, para ter iogurte, para ter leite, para ter fruta, para ter café, para ter feijão, para ter arroz, são 700 cidades na Amazônia. 700 cidades, quase 30 milhões de habitantes. Eles não têm direito de tomar iogurte, beber leite, comer fruta, as crianças na escola, a merenda escolar. Então, quem vai produzir esse alimento para eles lá? Nós vamos produzir no Rio Grande do Sul e vamos levar até lá o leite? Não, né? Então, essa agricultura tem essa vocação de atender a população que lá está e até criar oportunidades de trabalho para as pessoas que ali estão, né? E cria oportunidades de trabalho, né? Agora, ela não pode ser tratada como se fosse bandidos. Quer dizer, você vai lá no Acre, trata pecuarista como se fosse de altíssima periculosidade, né? Bandido que você vai e destrói a casa dele, os instrumentos de trabalho, apreende, e o narcotráfico lá fazendo a festa, o estado que tem a maior mortalidade, o maior número de assassinatos por habitante é Rio Branco, certo? O líder do Brasil em assassinato por pessoa, 100 mil habitantes, é Rio Branco, certo? Dominada o narcotráfico lá. Contra esses não tem valentão de governo federal, esses aí eles não enfrentam, né? Mas vai lá pegar o produtor, coitado, que está lá com um boi, com uma vaca, tentando ir para frente, né? Então, assim, a gente tem que entender, você tocou um ponto muito importante. O Brasil, a agropecuária brasileira, as exportações, o agronegócio brasileiro não precisa da Amazônia. Nós estamos crescendo em produtividade, com tecnologia, em outras regiões, né? É muito pouco que tem dentro do bioma Amazônia. Mas no bioma Amazônia tem 1 milhão de produtores rurais que precisa viver, ter direito de viver, precisa regularizar as propriedades, né? Você precisa fazer isso daí. Mas, deixa eu te interromper, porque esse é um ponto importante e a gente tem que abordar também. Você fez essa divisão clara e eu entendo, mas na visão internacional, a Amazônia vai além do bioma Amazônia, né? Inclui Pará, inclui Mato Grosso, inclui Rondônia, essas coisas todas. Inclusive, há um movimento do continente europeu, né, do bloco europeu, de embargar produtos que venham de áreas de desmatamento dessa região da Amazônia. Qualquer região. De qualquer região, mesmo que esteja dentro do Código Florestal. Mesmo que esse produtor que esteja lá
Mato Grosso, no Pará, ele preserve 80% e use só 20%, mesmo esse produtor vai ser penalizado com essas exportações. Eu queria que você fizesse uma análise sobre essa situação, que é a situação de momento que está sendo discutida, né? De repente o continente europeu, o bloco europeu, se sobrepõe a um código florestal que é a legislação brasileira. Aí a gente está mudando um pouco do foco, né? Assim, mas eu acho tudo bem. Quer dizer, a Europa tomar uma iniciativa dessa assim, tem 3 coisas aí a se discutir. Nós estamos voltando ao neocolonialismo, né? Quer dizer, eu estabeleço regras para o seu país, internas para o seu país, certo? A minha legislação daqui é superior à sua legislação. Isso chama-se colonialismo, neocolonialismo. É uma coisa inaceitável. Você recorreria à Organização Mundial do Comércio, que vai contra todas as regras da Organização Mundial do Comércio. Mas nesse momento, dado o enfraquecimento dessas organizações internacionais, não só da OMC, de outras também, você está aproveitando também essa maré para ir lá, né? É um momento que cresce o protecionismo, etc. e tal. Mas isso é ilegal em termos de comércio internacional, né? É ilegal as regras que eles criaram. Elas não se sustentam numa defesa na OMC, por exemplo, né? Mas eles estão aproveitando esse momento também da OMC. Por outro lado, é um colonialismo, está impondo ao país regras que você não obedece no seu. E mais, é dirigido mesmo para a gente. Apesar de falar que é para o planeta todo, quer dizer, quem explora madeira no Gabão são empresas da Europa. Então agora eles não vão comprar mais madeira do Gabão. Toda a madeira do Gabão vem de lá. A expansão do azeite de palma na Costa do Marfim, na África, é tudo empresa ligada à Europa. Eles não vão parar de comprar deles mesmo. Quer dizer, o que vai acontecer? Você vai ver que vai ter 2 pesos, 2 medidas. Já está tendo até um monte de exceções que eles estão exceptualizando, né? No caso do Brasil, eu acho que o princípio é grave, né? Agora, na prática mesmo, eu acho que isso aí vai ser de muito pouco efeito. Porque o café brasileiro não tem nada a ver com desmatamento, certo? A soja brasileira não tem nada a ver com desmatamento. Porque eles estão falando de desmatamento de 2020 para cá, né? Que foi desmatado de 2020 para cá, né? E mais, eles passam esse ônus para a cadeia, né? A cadeia que vai ter que provar que aquilo não vem dessas áreas. Eu acho assim, na prática, a não ser talvez no caso da pecuária, talvez em alguns lugares, isso vai ser de pouco, mas é grave essa iniciativa, assim. Eu acho que tem que contestá-la, né? Tem que debater, tem que levar isso para a instância internacional, etc. Agora, por outro lado, também, como disse uma vez um embaixador, né? Você vê, hoje, a Tailândia é um parceiro comercial para o agro mais importante que a França, a Tailândia. Você fala assim para o agro brasileiro, França ou Tailândia? Tailândia. Né? Não perder a França, fica com a Tailândia, né? Então, assim, isso está mudando também. O que a gente exporta para a Europa, claro que é um parceiro importante, quando você pega os 27 países, é o segundo parceiro nosso do agro. Mas isoladamente, né? E mesmo lá não tem coerência para isso. Enfim, é um tema para mim assim muito político, que deveria ser discutido nessa instância. Ele é ilegal, vai contra as regras do comércio internacional, é um pensamento claramente neocolonial, inaceitável, que vai ter 2 pesos e 2 medidas, né? Agora, não sei se vai afetar muito assim, a gente no curto prazo, acho que não. Perfeito, a gente está chegando quase já no fim. Eu queria. Você tem alguma pergunta para fazer ao nosso querido convidado Evaristo de Miranda, Taj? Se você chegar lá na Avenida Paulista e um jovem de 16, 18 anos te abordar e perguntar para você, fala para mim o que é o agronegócio, o que é a produção no Brasil, qual que seria a resposta que você daria para ele? Eu diria para ele que é a vida dele. É a vida dele. Deste dia de hoje, eu falo, nós estamos aqui no dia tal, foi a sua vida hoje. Se de manhã você escovou o dente, se você escovou na sua pasta de dente, tinha lecitina de soja. Né? Se você tomou banho, o seu sabonete, o seu shampoo tem soja, porque essa glicerina vem, a gente produz, esse ônibus que trouxe você para cá, ele tem biodiesel, que 80% vem da soja. E sobra glicerina que vai para o sabonete, para esses seus produtos. Depois, se você tomou café com leite, esse leite tem soja, porque o concentrado que alimenta as vacas leiteiras vem da soja, a ração. Você comeu presunto, mortadela, tudo isso tem soja. A mortadela tem eucalipto dentro,
porque a gente usa uma celulose que não dá gosto, está lá dentro. Quer dizer, essa roupa que você está portando, eu mostraria para ele como ali às 10 da manhã, se já passou do meio-dia, teria mais exemplo ainda para dar para ele de como a soja. E mostraria para ele todos os carros que estão circulando ali na avenida. Falei assim, tá vendo o pneu desses carros? Ele tem uma faixa que é a faixa de rodagem do pneu. Essa faixa de rodagem sempre foi um problema, porque se ela é molinha, ela adere bem no asfalto, é ótimo para segurança, que nem essas motos de alta velocidade, tudo, o pneu de Fórmula 1. Mas você gasta o pneu em 3 meses. Se ela é dura, ela dura muito, mas aí ela patina, micropatinagem, você emite CO2, gasta mais combustível, não tem segurança e tal. Para essa faixa funcionar, a gente sempre põe sílica misturada com a borracha, mas é uma liga muito difícil. Até que eles descobriram que o óleo de soja, incorporado nessa faixa de rodagem, uma pequena transformação, deu um salto qualitativo, né? Hoje, você pega a Goodyear, quase todos os pneus têm óleo de soja. No Brasil, 40%. Então, esses pneus que estão rodando aí, não tem soja só no combustível lá do ônibus, né? No pneu, né? No seu pneu do seu carro, cada vez mais nós temos essa linha, né? Quer dizer, então, esses produtos do agro hoje chegam assim num nível que a pessoa não imagina, né? Não imagina. Eu falaria do cotidiano, a gente tem que falar do cotidiano das pessoas, não é? As vacinas dependem das aves brasileiras, você produz vacina, essa vacina que vai sair agora, a Butantan Vac, contra a Covid, é toda produzida com ovo de galinha, especialmente para isso, né? Então tá no cotidiano. O agro tem tido uma certa dificuldade e as pessoas dissociam mesmo, como se aquilo que ela come na geladeira, no restaurante, não tivesse nada a ver com o agro, né? A roupa que ela usa, a energia. Tem que mostrar isso de forma permanente, com calma, mas levar essa informação básica, né? Do quanto o nosso cotidiano depende totalmente do agro. E felizmente, no caso do Brasil, um agro altamente tecnológico, sustentável, que preserva como ninguém no mundo, e mais, né? Ele produziu uma tal queda no preço dos alimentos no Brasil, que nos anos 80 nós tivemos que rever a fórmula de cálculo do índice de inflação, né? De tanto que caiu o preço do alimento na cesta básica, né? Então começava a distorcer, né? Eu falaria do cotidiano da pessoa. Né? Perfeito. Ô Thales, eu acho que a gente conseguiu cumprir essa missão, né? Porque eu tenho a impressão, eu tenho a certeza que essa live vai ficar disponível no YouTube durante muito tempo. E com uma referência como o Evaristo, muita gente vai consultar essa live, esse podcast, para saber o retrato real do agronegócio. Queria também te agradecer pela companhia, por ter me ajudado nessa parceria aqui com o Evaristo. Obrigado, viu, Thales? Que é isso? Eu que agradeço a oportunidade de estar no lado do Evaristo mais uma vez e fazer um convite para as pessoas dos grandes centros. Venha visitar o agronegócio. Venha visitar as propriedades rurais. Venha conhecer o produtor, o colono, aquele que se dedica de sol a sol para levar tudo isso que o Evaristo mostrou. Desde a capa do celular, né, Evaristo? Venha ver como o agro funciona. Venha para o interior. Lá nós geramos dividendos, lá nós geramos uma vida melhor para quem trabalha no agronegócio. Eu agradeço muito essa parceria com o Canal Rural, essa oportunidade de levar uma mensagem de um agro que realmente dá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço você também pela companhia, né? Você, se tiver presente em qualquer feira pelo país, procure o stand da J. Basso, né? Procure o trabalho aqui, tem ofertas especiais para você que é produtor em relação às sementes, né? Começa a semente, o alicerce da casa, como disse o Evaristo. Se você tiver alguma sugestão, mande para a gente também. E essa live vai estar disponível no YouTube do Canal Rural. Obrigado pela audiência e você sabe que para enfrentar os desafios no campo, pode plantar. É J. Basso. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Gostou desse episódio? Então compartilhe com quem você gosta. Deixe seu like e continue acompanhando a J. Basso pelas feiras do Brasil. Esse foi mais um episódio de Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural.